Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Aproveite e deixe aí um comentário para mim também. Pause o vídeo e deixe o comentário agora. Fala para mim qual carreira você vai tentar no vestibular da PUC-Rio. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo e ajudando no engajamento eu vou ficar mais feliz e vou fazer mais vídeos ainda para ajudar você nesse vestibular, certo? Como você viu no título, o que a gente vai fazer agora? Vou mostrar para vocês dois exemplos de parágrafo de conclusão da redação da PUC-Rio. Muito provavelmente você treinou bastante o Enem ao longo do ano, mas tem dúvidas ainda quanto ao parágrafo de conclusão da PUC-Rio. Já te digo para você não fazer proposta de intervenção, nem na PUC, nem na UERJ, certo? Você já deve ter estudado, por exemplo, lá no primeiro ano, notícia de jornal, narrativa, resenha, artigo de opinião, editorial, crônica. Então você tem sim alguma noção de como fazer um parágrafo de conclusão. Só falta treinar mais e ver um modelo parecido com o que a PUC gosta de ver, de observar, de avaliar lá no seu vestibular. Beleza? Então vou mostrar aqui para vocês dois parágrafos de conclusão. Um daquele tema do lixo e um daquele tema do medo, que você já viu o vídeo anterior aqui sobre eles, só que como parágrafos de introdução. Caso você não tenha visto, volta lá que vale bastante a pena, beleza? Vou virar aqui a câmera agora. Olha esse primeiro parágrafo de conclusão aqui. Portanto, o lixo ainda representa um desafio a ser vencido, primeiro período. Seja na afetação da dignidade humana ou na ineficiência do Estado, o elevado nível de descarte traz uma série de entraves que podem e devem ser vencidos. Assim, para que não existam mais tantos bichos, ou mesmo a fim que não ocorra a proximidade com uma realidade distópica completa inundada por sucata, o engajamento de vários setores é essencial. Dificilmente será alcançado o patamar da poesia concreta, fazendo lixo virar luxo, mas é possível um cenário mais ameno. Então vamos explicar a lógica de formação de cada um dos períodos desse parágrafo aqui. Primeiro período. Portanto, o lixo representa ainda um desafio a ser vencido. O que a gente tem aí? A reafirmação, a retomada da tese inicial. Logo depois, seja na afetação da dignidade humana ou na ineficiência do Estado, o elevado nível de descarte traz uma série de entraves que podem e devem ser vencidos. O que a gente tem aqui? A retomada dos argumentos, inclusive com outras palavras, e dando uma espécie de panorama positivo sobre esses argumentos, sobre esses problemas. Assim, para que não existam mais tantos bichos, ou mesmo a fim de que não ocorra proximidade com uma realidade distópica, olha só, assim para que não existam mais tantos bichos, a retomada do repertório e, mais uma vez, dando um panorama positivo. Ou mesmo a fim de que não ocorra a proximidade com uma realidade distópica com um planeta inundado por sucata. Um repertório que não foi mencionado ao longo do texto, mas se você estiver prestando atenção, se você cresceu, por exemplo, ao longo dos anos 90, 2000, muito provavelmente você identificou aí aquele filme Wall-E, né? O engajamento de vários setores é essencial. A gente percebe aí, muito embora não seja necessário, uma espécie de embrião de proposta de intervenção, só que bem curtinho. Aí agora a gente tem um período de conclusão, um período de fechamento, feito de forma bem criativa. Dificilmente será alcançado o patamar da poesia concreta, fazendo lixo virar luxo, mas é possível um cenário mais ameno. Aquela poesia que tem várias vezes a palavra lixo formando a palavra luxo, tá vendo? Ainda trouxe mais um repertório aí, mostrou que conhece de literatura brasileira, certo? Literatura modernista, mais uma vez encerrando o texto de um modo bem criativo. Vamos agora para o parágrafo de conclusão daquela redação do medo. Destarte. Destarte, para quem não serve, é tipo um portanto. Observa-se que o medo está presente há séculos e se relaciona intimamente com a humanidade. No entanto, não deve ser encarado apenas de modo negativo, visto que apresenta uma possibilidade de adaptação e até de superação. Assim, pode-se vencer uma doença, a violência e até as incertezas quanto ao futuro, fazendo com que as próximas gerações não convivam com novos males de sua época. Primeiro período, retomada da tese. Destarte, observa-se que o medo está presente há séculos e se relaciona intimamente com a humanidade. Segundo período, retomada do que? Retomada lá retomada da tese, perdão, né? Porque na tese a gente observou que o medo deve ser encarado de forma positiva, beleza? No entanto, não deve ser encarado apenas de modo negativo. Por que não deve ser encarado desse modo? Porque representa adaptação e superação,
certo? Dá até dando um indício do que pode ter sido falado ao longo dos argumentos, inclusive. E no final, um períodozinho de conclusão, mais uma vez falando para que serve o medo. Pode-se vencer uma doença, a violência e até as incertezas quanto ao futuro, fazendo com que as próximas gerações não convivam com novos males de sua época. Aí retoma brevemente a questão da segunda geração romântica, também conhecida como o mal do século. Chama a atenção que a pessoa conseguiu colocar o plural certinho da palavra mal, quando significa doença, mal, males, certo? Enfim, explicamos aqui a lógica de elaboração de cada um dos períodos. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você já deixou o like, já ativou o sininho, já se inscreveu no canal, já comentou para mim qual carreira você vai tentar na PUC. Agora faz o seguinte, fala para mim que outro tipo de vídeo você gostaria. Se você quer um vídeo com mais parágrafos de introdução, com parágrafo de argumentação, com conclusão, redação inteira, comenta aí então, introdução, argumentação ou redação inteira. Ou então, se você quiser tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão de qualquer outra coisa, falando sobre a UERJ, falando sobre o Enem, FUVEST, esses três aí, por exemplo, também pode deixar nos comentários, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.